Olá, neste sol, nesta tarde de primavera ensolarada, da Paulicéia dilacerada, título do livro maravilhoso do meu amigo, infelizmente não mais entre nós, Mário Chami, eu vou lhe contar uma historinha. Eu me lembrei de Arquimedes, o matemático grego, que o rei Hierão pediu que ele calculasse o volume da sua coroa de ouro e o Hierão ficou diante de um dilema: como calcular o volume do ouro na coroa sem derreter, né? Aí um dia ele estava na banheira, ficou famosa essa história, porque ele estava na banheira e quando ele mergulhou na banheira ele percebeu que a água, evidentemente, subiu para dar lugar ao corpo dele. Então ele usou esse princípio, pôs a coroa do rei dentro da água, a água que sobrou era o volume do ouro na coroa. E aí diz a lenda que ele saiu gritando pela rua: Eureka, 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 achei, achei. Por isso que se diz Eureka quando se faz algum descobrimento. E foi assim que eu reagi. Há algum tempo eu venho escrevendo e falando sobre a subordinação dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos bandidões de estimação. Não são nem bandidões de estimação, são bandidões, de certa forma, conectados com os chefões partidários das organizações criminosas partidárias que chegam à presidência da República e os indicam, né? Então eu fui olhando, né? Presta atenção, né? Nós temos Toffoli, presidente, Lula, né? Lula e Dilma, do PT, também indicaram. Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, quem foi mais? Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Bom, Lula e Dilma são certamente os ex-presidentes mais delatados da história do Brasil. Então, há que perceber que os indicados pelo PT, menos três, Fux, Barroso e Fachin, tinham que ser condescendentes com os petistas, né? Pois é, e os outros, né? O decano, Celso de Mello, indicado por Sarney. Eu preciso contar quem é o Sarney? O Marco Aurélio Mello, outro aliado inflexível dos bandidões de estimação do Supremo, indicado por Fernando Collor de Mello. Esse dispensa a apresentação, tá certo? Ainda temos o Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique, e o Alexandre de Moraes, por Michel Temer, que está em casa esperando a qualquer hora chegar a Polícia Federal, envolvido em delações a respeito do Porto de Santos e outras delações, né? Pois é, aí eu cheguei à seguinte conclusão: é um caso de gratidão, à exceção do Gilmar Mendes, porque o Fernando Henrique ainda nunca foi assim delatado, né? Mas o Gilmar Mendes, primeiro, ele assumiu um compromisso de libertar tudo que era tucano. Depois, quando a Operação Lava Jato atingiu os tucanos, ele virou inimigo da Operação Lava Jato. E aí nós descobrimos coisas fantásticas, né? Como, vou citar só uma por causa do tempo, né? O caso dele com o Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, o chamado operador da propina tucana, né? Os dois trabalharam no Palácio na mesma época. Ele era assessor jurídico do Aloysio Nunes, que era secretário-geral da presidência, enquanto o Paulo Preto era assessor técnico do mesmo Aloysio. Ou seja, fizeram camaradagem ali. E você lembra da história da descoberta que o Paulo Preto e a filha se comunicando teceram os maiores elogios para ele. Aí eu disse como o Arquimedes, né? Eureka! Achei, né? Então escrevi um artigo que foi publicado hoje na página 2 do Estadão. É este aqui. Primeiro, eu denuncio que o Supremo legisla, né, em vez de simplesmente interpretar a lei. Inventa leis. Por exemplo, quando o Lewandowski rasurou a Constituição para permitir que a Dilma Rousseff ocupasse um cargo público. Ela concorreu ao Senado de Minas e levou chumbo, né? Que os eleitores ainda deram uma gozada dizendo aos pesquisadores que iam votar nela, e ela ficou em último lugar, né? Outra história clássica é recente, quando eles consideraram por unanimidade a homofobia a mesma coisa que racismo, inventando uma lei que a Câmara e o Senado não votaram. Agora, eles vêm com essa história absurda de inventar
um privilégio para os delatados em relação aos delatores. Os delatados são sempre autorizados a ouvir a delação dos delatores antes deles, e então o juiz só pode encerrar uma acusação deixando que eles deponham depois dos seus delatados, né? Então, eu juntei isso tudo para dizer que o Supremo Tribunal Federal sempre privilegia e favorece bandidos, como Lula, por exemplo. Sempre despreza as vítimas desses bandidos, né? Pois então, está nesse artigo aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar hoje, assim, eu vou comentar assim, tipo, bate e assopra. Eu vou primeiro assoprar. Eu achei muito lúcida a intervenção do Procurador-Geral da República, Gustavo Aras, de quem eu não esperava nada. Desculpe, Augusto Aras, lembra muito bem Isabel. Estou sempre chamando Augusto e Gustavo, será, hein? Talvez para livrar o Augusto de ser, Augusto Nunes de ser xará dele, né? Pois bem, o Augusto Aras informou, e o Estadão deu em manchete, hoje, eu já comentei lá na Rádio Eldorado, que ele vai pedir a abertura do inquérito a respeito de Adélio Bispo de Oliveira, o camarada, o ex-militante do PSOL, que esfaqueou Bolsonaro na véspera do dia 7 de setembro, dia 6 de setembro, no Parque Alfeld, em Juiz de Fora, num comício. O que acontece é o seguinte: primeiro, é um crime político gravíssimo, porque além de ter levado o candidato favorito à presidência, que depois tomou posse na presidência, Bolsonaro, quase à morte, foi salvo basicamente por milagre, e ainda tem canalha como Lula, dizendo que isso foi inventado. Além disso, ele cometeu um delito, um atentado contra a democracia, porque o Bolsonaro teve 57 milhões, 700 e tantos mil votos. Ou seja, ele tentou interferir na decisão democrática, e aí o inquérito... Primeiro, a Polícia Federal deixou acontecer isso. A Polícia Federal é paga para fazer segurança do presidente, não é para socorrê-lo quando ele for atacado. Ah, nós socorremos, e daí? Segundo, fizeram um inquérito vagabundo, né? Apressado, sem a menor profundidade, preparado e dirigido pelo diretor da Polícia Federal em Minas, ali com Fernando Pimentel, aquele amigão da Dilma, o petista que governava Minas. O substituto dele, o Valeixo, né, o Maurício Valeixo, indicado pelo Turma, até agora também não se mexeu. O Ministério Público, dirigido por Raquel Dodge, nem aí. Então chega o Aras e diz assim, vamos ver isso. Primeiro, como é que pode? Não, o cara foi um lobo solitário. Baseado em quê? Quem pagou os advogados dele? Até agora ninguém sabe. Agora, quero dizer que o advogado do Bolsonaro também vacilou. O Bolsonaro perdeu o prazo e o juiz da comarca de Juiz de Fora acabou com o caso, fechou. Agora o Bolsonaro contratou outro advogado e ele concorda que é preciso investigar de novo, e o Aras deu uma dentro. Em compensação, ele deu uma entrevista ao Globo, que saiu ontem, que é um vexame, porque ele fica fazendo críticas à Lava Jato para agradar a turminha do PT, que ele tanto frequentava, né? E aí diz, num determinado momento, que essa turma está sendo denunciada pelo Intercept Brasil. Pelo amor de Deus, o Procurador-Geral da República prestigiar esse bandido pornógrafo, Glenn Greenwald, os seus parceiros brasileiros, Folha de São Paulo, Veja e Band News, que apareceram depois que os Arara Hackers, né, no feliz neologismo de Corinha Roney, os Arara Hackers, chefiados pelo Walter Delgatti Neto, o Vermelho, estão sendo investigados pela polícia, e está tudo claro, né, que eles passaram isso para Manuela Dávila, que foi vice do poste do Lula na eleição presidencial, que repassou para o Glenn Greenwald. Origem criminosa. Como é que um procurador-geral da República desautoriza os seus subordinados da Lava Jato de uma forma tão esquisita e calhorda, não é verdade? Então, uma paulada, um afago e uma paulada, né? Pois é. Agora, eu gostaria de manifestar para vocês o meu entusiasmo com um vídeo que eu vi do Nando Moura
no YouTube sobre algumas questões que nós temos tratado aqui. A primeira delas é o golpe que o Congresso deu na democracia brasileira, assumindo o compromisso que aparece nas últimas votações do Senado e da Câmara. É tirar dinheiro nosso, do pagador de imposto, né, para pagar, financiar campanhas milionárias, como a campanha do ano que vem para prefeitos e vereadores, que é um absurdo, né? Uma campanha para prefeito e vereador sustentada a 1 bilhão e tanto, pelo amor de Deus, né? E eles queriam 3.700, tá certo? Pois é, aí é uma lei que paga advogado, quer dizer, o Estado, o camarada te rouba, me rouba, e é processado, tem uma lei contra abuso de autoridade que impede os juízes e os procuradores de agirem contra eles, e quando isso acontece, eles simplesmente pagam advogados caríssimos, o que não quer dizer que sejam bons, com dinheiro meu e seu. Eles nos roubam, tentam evitar ser condenados e depois, quando são, pagam advogado com dinheiro meu e seu. É o fim da picada. Ao mesmo tempo, eles atuam, por exemplo, na reforma da Previdência da seguinte maneira. Olha como é que é. O que o governo economiza do dinheiro do contribuinte, eles simplesmente vão tirando aqui, vão tirando. Primeiro, a reforma da Previdência é uma vitória do Brasil e foi apresentada pelo governo Bolsonaro, sim, uma vitória do Bolsonaro. Agora, as derrotas são provocadas pelo Congresso. A equipe do Paulo Guedes, seja o que for o Paulo Guedes, apresentou uma reforma que economizaria 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Pois é, eles já tiraram 500, meio trilhão de reais, que podem ser economizados, não vão ser mais economizados em 10 anos. Pois é, agora é o seguinte, a reforma passou ontem e eles já tiraram mais 76 bi para essa conta fechada de 500 que eu lhe falei, né? E já estão avisando que na semana que vem eles não devem votar porque eles vão para Roma para a canonização da freirinha baiana Irmã Dulce. Não dá para acreditar. Só que é o seguinte, a canonização é dia 13 e a votação seria dia 10. É o fim da picada. Ainda teve um lá que disse, não, mas o Alcolumbre falou que seria na primeira quinzena de outubro. E a quinzena só termina dia 15. Ora, vai chupar prego. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará. E aí?